Bom dia, tudo bem? Hoje nós queríamos falar um pouquinho de uma questão que algumas pessoas têm algumas dúvidas, embora as escrituras sejam bastante claras com relação a essa questão. E a questão colocada é se o meu pecado, se o pecado cometido por mim, pode visitar as minhas futuras gerações. A Bíblia, em linhas gerais, atesta que sim. Mas logo no início, no livro de Gênesis, nós temos uma história de um personagem fantástico que é Abraão e que exemplifica essa questão de maneira absolutamente clara. Abraão, como disse, foi uma pessoa muito especial. Abraão aparece ali em Gênesis como o primeiro homem, depois de Noé, a estabelecer uma relação de reciprocidade com Deus na perspectiva de usufruir das suas promessas. Ele recebe um chamado de Deus. Abraão servia a outros deuses, era um príncipe semita, vivia na cidade de Ur, e mesmo com relações espirituais com outros deuses, ele escuta o chamado do Deus verdadeiro e resolve segui-lo. E abandona tudo, deixa tudo para trás e empreende uma jornada fantástica de mais ou menos 3.600 milhas, hoje do Kuwait, que é a região onde existiu a cidade de Ur, até Israel, atravessando toda aquela região e vencendo essa tarefa, e a sua vida vai se desdobrar em vários episódios que são absolutamente conhecidos por todos. E nós não vamos aqui falar de todos esses episódios, mas nós vamos falar apenas de um episódio para, de alguma forma, exemplificar a questão central, que é a visitação do pecado às futuras gerações. E nós vamos tratar de um tema que também é bastante conhecido de todos em relação à vida de Abraão, como tudo que se refere a Abraão. Afinal, Abraão, além de um príncipe semita, é também o pai de 3 grandes religiões que estão presentes no mundo. Abraão é considerado o pai do islamismo, através da figura de Ismael, seu filho fora da promessa para nós, cristãos, mas filho da promessa para os muçulmanos, filho mais velho de Abraão. Para os muçulmanos, aquele que foi colocado no altar de sacrifício não foi Isaac, mas sim Ismael, conforme eles acreditam. E também, além de ser pai das nações muçulmanas, é pai dos judeus, não é? Que o consideram o pai Abraão, e também é pai dos cristãos, é nosso pai na fé, como as próprias escrituras dão testemunho. Portanto, Abraão é uma figura ímpar na Bíblia, uma figura profundamente especial, profundamente carismática. A sua história é emblemática, é recheada de inúmeros acontecimentos muito especiais. Abraão também foi descrito por Deus como o primeiro profeta da Bíblia. Deus adverte Abimeleque, que tenta intentar contra a vida de Abraão, dizendo que ele não deve fazê-lo porque Abraão é profeta de Deus. Abraão, além de príncipe, profeta, é também amigo de Deus, como a própria Escritura declara. E na sua biografia ele finaliza como o pai da fé, né? Aquele que teve uma fé que resistiu a muitos intempéries e que foi capaz de superar muitas questões. Mas durante essa jornada de Abraão, ele cometeu um pequeno deslize. Nós podemos chamar, inclusive, do pecado capital de Abraão,
que foi um momento, a despeito da maior virtude de Abraão, ser o vigor da sua fé, ele, como ser humano, ele também teve seus momentos difíceis, teve seus momentos de queda. E um desses momentos, como disse, é bastante conhecido por todos, é o momento onde ele, por influência da sua esposa, Sarai, deita com a escrava Agar, na perspectiva de tirar ali daquela escrava a sua descendência, já que a sua mulher não podia ter filhos, e embora Deus já tivesse feito uma promessa de que o faria uma grande nação, tão grande quanto as estrelas do céu e quanto as areias do mar, Abraão, num determinado momento, influenciado por sua esposa, cai efetivamente em tentação, e embora a lei civil permitisse que Abraão deitasse com a sua escrava na perspectiva de tirar descendência desde que autorizado por sua esposa, ele tinha uma promessa de Deus e de alguma forma ele deixou de acreditar, mesmo que durante um lapso temporal pequeno da sua existência, nessa promessa. E essa relação extraconjugal de Abraão, ela tem visitado muitas outras gerações. E talvez Abraão, ou essa história na vida de Abraão, sejam a materialidade do que a própria Escritura diz, que o pecado visita as futuras gerações. Dessa relação entre Abraão e a escrava Agar, como todos sabem, nasce o primeiro filho de Abraão. Um filho que Deus declara que não é o filho da promessa, mas que será protegido e abençoado pelo próprio Deus. Ele não terá direito a terras, mas será pai de muitas outras nações, como também está descrito no texto lá registrado em Gênesis. Isso de fato acontece. Ismael vai para o deserto com sua mãe, e no deserto prospera em número de descendentes. De Ismael vão aparecer várias tribos, e dessas tribos, alguns séculos depois, vão aparecer um povo muito vigoroso, um povo muito hábil na arte de resistir à aridez e à dificuldade do Nordeste, do deserto, que é o povo árabe. Então, de Ismael descendem os ismaelitas, que são registrados na Bíblia em vários momentos, né? Um dos momentos mais interessantes, mais cruciais, é quando essa tribo de ismaelita compra como escravo o bisneto de Abraão, que é José, filho de Jacó, e de forma que os ismaelitas sempre vão estar por ali, criando muitas confusões ali para o povo de Israel. E em seguida os ismaelitas vão dar origem ao povo que hoje nós conhecemos como os árabes. E dos árabes vai nascer um movimento que tem comprometido significativamente o avanço da fé cristã, que é o movimento muçulmano. Então Ismael gera ismaelitas, que geram árabes, que geram muçulmanos. É interessante registrar que do século VI até o século XI, os muçulmanos conseguiram exterminar completamente daquela região o vigor do cristianismo. Todas as igrejas fundadas por Paulo em suas peregrinações foram absolutamente dizimadas por esse movimento. E muitas outras consequências ainda persistem em decorrência dessa opção de Abraão de conseguir um filho fora
dos parâmetros que Deus determinou. A presença da incredulidade na vida de Abraão traz consequências até hoje, nos nossos tempos. Esse famoso conflito que todos conhecemos entre palestinos e judeus é proveniente dessa dissidência entre irmãos descrita lá no Éden, dessa dissidência entre judeus e árabes, que veio se asseverando ao longo dos anos e permanece ainda hoje nos nossos dias. Portanto, Abraão, ou a experiência mal-sucedida de Abraão no episódio com a escrava Agar, materializa a resposta mais clara e mais objetiva sobre a visitação do pecado nas futuras gerações. O pecado pode sim visitar muitas e muitas e muitas gerações. E a vida de Abraão é a prova material de tudo isso que a gente está conversando hoje nessa manhã. Lá no Éden, quando aquele casal opta por desobedecer a Deus e pegar aquele fruto no ato de desobediência às instruções que Deus havia dito, e Deus se apresenta a eles logo depois, os inquirindo, os chamando, a primeira sensação que a Bíblia nos descreve que aquele casal sentiu foi a vergonha. E o casal imediatamente fugiu, se escondeu e teceu folhas, vestes com folhas de figueira, para tentar de alguma forma encobrir as suas vergonhas e poder assim se apresentar diante de Deus sem aquele constrangimento que estavam sentindo. E Deus toma uma providência muito interessante, porque Deus faz uma substituição. O relato lá nos diz que Deus faz uma substituição das folhas de figueira para pele de animais, pele de cordeiro. E isso nos leva a crer que Deus está tentando demonstrar a todos nós que o pecado traz consequências tão graves e tão sérias na nossa vida que por nós mesmos não é possível resolver as questões, as consequências, as manchas que envolvem o pecado. E o que Deus está tentando demonstrar ali é exatamente isso. Olha, vocês fizeram vestes aí para tentar resolver essa situação que vocês estão sentindo, mas não é possível fazer isso efetivamente. Só eu posso providenciar a solução, e a solução disso está representada ali no Éden e ainda está hoje representada nas nossas vidas pelo Cordeiro de Deus. Só Jesus pode impedir efetivamente a proliferação do pecado diante das futuras gerações. Nós, por nós mesmos, não podemos fazê-lo. Só no momento que nos redimimos dos nossos erros e nos encontramos com o Senhor Jesus, é possível apagar a consequência nas gerações futuras, nas futuras gerações. Abraão morreu salvo. Glória a Deus por isso, porque tinha uma relação vigorosa com ele. Mas o filho que não era da promessa, possivelmente não morreu salvo. Não era filho da promessa, não tinha vinculação com Deus. E as consequências desse pecado foram se alastrando até chegar nos dias de hoje. Portanto, pense duas vezes antes de colocar seu pé na lama do pecado. Ele pode ter consequências que vão sobreviver muito além de você e podem trazer profunda dor e profunda tristeza para os céus. Que Jesus possa abençoar o seu dia e possa te livrar de todo mal, te dando um dia de paz, de tranquilidade. Esse é o meu desejo no dia de hoje. Que Jesus possa te abençoar.